Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir mais uma maratona de leitura. Gente, hoje é dia 23 de janeiro, uma segunda-feira. Agora são um pouco mais de 11 horas da manhã. Eu acordei e corri agora no começo da manhã aqui em casa para fazer algumas coisas, para acabar a tempo cedo para tentar mais uma vez fazer a maratona de 10 horas de leitura seguidas, só com aquelas pequenas pausas para almoçar, para comer alguma coisa, enfim. Mas acredito que dessa vez eu vá conseguir. Da outra vez que eu tentei, eu comecei mais tarde, né? Foi no final da tarde que eu iniciei o vídeo para fazer aquela tentativa para ver se eu conseguia avançar um pouco mais na madrugada para fazer o teste aí já para o vídeo de 24 horas seguidas. Mas vocês viram aí que eu falhei miseravelmente. Não consegui, acabei ficando com sono no comecinho da madrugada. Mas hoje estou confiante, agora são 11h19 da manhã. Estou começando mais cedo, então acredito que hoje eu vá conseguir. Já escolhi o primeiro livro. E vou começar a maratona com Até o Fim, do Harlan Coben, é o livro da vez do meu projeto. Como vocês sabem, eu não gosto de ler a sinopse para entrar sem saber de nada da história na leitura. Mas eu vou ler com o Pomodoro, né? Com aquele vídeo do Pomodoro, fazendo aquelas pequenas pausas e depois 25 minutos. Aí, quando for a pausa maior, eu venho comentar com vocês sobre o que fala esse livro aqui. Mas a gente pode interpretar um pouquinho essa capa. Aqui está escrito: uma noite trágica, uma vida inteira de segredos. E aí vocês podem ver que tem uma placa aqui de proibido seguir. E aqui, não sei se é um trilho ou se é uma referência a uma estrada. Não sei, né? Proibido seguir aqui. Aqui tá falando que é uma noite trágica, então a gente pode interpretar que pode ter acontecido um acidente de trânsito, ou se for um trilho, um acidente num trem. Não sei. Mas o título Até o Fim me passa uma ideia assim de que a pessoa ela tá disposta a seguir até alcançar o seu objetivo, né? Até o fim. Não sei. Pode ser que não tenha nada a ver com isso. Vamos ver. Vou começar a ler e depois eu comento com vocês. Ele tem 269 páginas, então fazendo aí um paralelo com os outros vídeos que eu fiz já de maratona de leitura, acredito que eu vou ler hoje, eu aposto em aproximadamente 500 páginas, então aqui seria mais ou menos a metade da meta que eu vou conseguir nessa maratona, então eu ainda vou conseguir ler mais um livro, uma parte do próximo livro, dependendo de quantas páginas vai ter o segundo que eu escolher. Eu já tenho uma ideia de qual vai ser o próximo, mas eu falo pra vocês só depois que eu terminar esse daqui. Bom, então bora lá começar, que eu tô ansiosa. E aí vocês vão me acompanhar durante essa maratona. Torçam por mim, que dessa vez eu consiga fazer as 10 horas seguidas. Mas acredito que vai, acredito que hoje vai. Então bora lá começar, que eu tô ansiosa. Gente, primeira pausa aqui para atualizar vocês. Agora são 2h22 da tarde, estamos em quase 1h20 do cronômetro e eu estou na página
59 do livro. E, gente, é aquilo que eu falei mesmo, essa noite trágica que envolve mesmo um acidente de trem. A pessoa foi mesmo atropelada por um trem. E aqui é o seguinte, gente, no comecinho do livro tem uma coisa bem intrigante, eu até mostrei um pouco no começo, essa parte aqui da nota do autor, que o autor fala que havia boatos ali sobre a sua cidade natal, Nova Jersey, que falava que ali nas redondezas havia uma propriedade privada com uma base de mísseis antiaéreos. E ele falou que depois, mais pra frente, ele ficou sabendo que esse boato era real. E é nisso que ele se inspirou para criar esse livro. Até agora eu não entendi a parte, né, se vai ter alguma coisa envolvendo míssil aqui na história, mas achei intrigante essa nota aqui do autor. Mas logo no comecinho, antes do primeiro capítulo, a narradora é uma mulher chamada Daisy. Ela tá entrando no bar e ela aborda um rapaz chamado Dale Miller, acho que é assim o nome dele. E depois a gente fica sabendo, no final desse capítulo, que ela faz isso, já fez isso algumas vezes. Ela e o seu amigo Rex, que é um policial, eles são contratados por mulheres, geralmente, que estão em fase de divórcio. E ela entra no bar, aborda o homem, faz com que ele beba, né? Fique alcoolizado. E depois seduz ele, ou então pede uma carona. Aí eles saem juntos. O policial, o Rex, ele tá esperando num lugar próximo dali, para quando eles saírem com o carro, ele abordar e pegar o motorista dirigindo alcoolizado. E aí a mulher fica mais fácil ali a guarda dos filhos, aquele processo do divórcio. Ela fica com vantagem. Então eles fazem esse golpe, eles já fizeram algumas vezes, e aqui no começo do livro, eles estão fazendo isso com o Dale Miller. Só que algo dá errado, e esse homem, ele acaba fingindo que tá caindo no papo dela, e quando eles saem de carro, que o policial, o Rex, aborda, ele vai lá e atira e mata o Rex. E aí logo a Daisy pensa que eles encontraram ela. É assim que ela pensa, tá escrito assim, eles me encontraram, finalmente, algo assim. E a gente fica sem entender quem são esses eles, né? E aí no próximo capítulo, que é o primeiro, esse é uma espécie de prólogo, né? Eu acho que não tá escrito nada no início, deixa eu ver. Não tá escrito nada, ele começa assim, ó. Mas é tipo um prólogo. E aí no primeiro capítulo, o narrador muda. A gente conhece o Nep do Mar. Ele é um policial e ele narra a história de uma forma diferente. Ele narra em primeira pessoa, como se ele estivesse contando a história para um tal de Léo. E depois a gente descobre, nesse primeiro capítulo mesmo, que esse Léo é o irmão gêmeo dele. Só que ele fica falando como se algo tivesse acontecido com o Léo. E no final a gente descobre que realmente o Léo havia sido morto. Nesse primeiro capítulo, logo batem na porta do Nep, 2 policiais, contando da morte do Rex. E aí a gente fica sabendo que essa mulher do prólogo, que se chamava Daisy, na verdade, o nome dela é Maura, que é uma ex-namorada do Nep. Eles não se veem há 15 anos. Depois de algo acontecer com seu irmão, ela desapareceu. Sem dar notícias de para onde ia, o que ia fazer, ela simplesmente mandou mensagem de texto falando para ele que ia acabar o namoro. E daí, nunca mais ele ouviu falar sobre ela. E quando ele entrou para a polícia, ele colocou a digital dela no sistema, para se caso, né, porventura, algum dia, alguma coisa ligado a ela, ele saberia aonde encontrá-la. E esse dia chegou, porque a digital foi encontrada no carro onde aconteceu aquele imprevisto ali com o policial, com o Dale Miller, e aí descobriram
que essa Daisy, na verdade, era a Maura. Quer dizer, descobriram não, ainda há uma desconfiança, mas pro Nep, ele tem certeza que se trata da Maura. E aí tem outra personagem também aqui, que é a Ellie, que é a melhor amiga dele. E eu até abro um parênteses aqui para falar uma curiosidade, porque depois de ler tantos livros do autor, eu pego algumas coisas em comum na maioria deles. O autor gosta de criar... Primeira, o autor gosta de criar personagens sarcásticos, principalmente o protagonista. Aqui o policial, o Nep, ele tem um pouco disso, ele responde às vezes assim, com um pouco de sarcasmo. E outra coisa em comum em alguns deles é que algum personagem tem envolvimento com algum esporte. Na série do Myron Bolitar, ele era um ex-jogador de basquete e vários clientes dele, porque ele era um agente esportivo, né? Então dá até para entender outros personagens envolvidos com outros esportes procurando por ele. Mas mesmo outras histórias, fora as do Myron Bolitar, tem personagens que jogam algum tipo de esporte. Ele, no caso, o Nep, gostava de jogar hóquei quando mais novo. Então, algo em comum aí, mais uma coisa em comum com outros livros. E a terceira coisa é que o protagonista sempre tem, na maioria das vezes, um melhor amigo ou melhor amiga em que ele possa confiar e que vai ajudá-lo no caso, sabe? Que ele pode contar qualquer coisa para essa pessoa, enfim. E aqui no caso é a Ellie, que vai ser essa pessoa, que é a melhor amiga do Nep. E aqui numa conversa entre os dois, a gente descobre que havia um clube, né, que todos eles se conheciam quando jovens no colégio, no final do ensino médio. Tanto a Maura, o Nep, o Léo, que é o irmão dele, a Ellie, o Rex, todos eles se conheciam da época do colégio. E aí eles estão falando a respeito de um clube de conspiração e que muitos deles faziam parte. O irmão, o Léo, a Maura e o Rex, pelo menos, faziam parte desse clube. E agora eles estão vendo quem mais fazia parte e se o que aconteceu com o Léo no passado e o desaparecimento da Maura tem alguma coisa a ver com esse clube. E eu tô nessa parte agora, né? Agora a gente vai descobrir, o Nep ele tá focado em descobrir o paradeiro da Maura e o envolvimento dela nisso tudo, o que aconteceu ali no carro, que o homem matou o Rex, mas eles não sabem ainda que foi o Dale Miller que atirou no Rex. Eles acham que pode ter sido a Maura, mas a gente sabe que foi o homem porque isso é contado pra gente no prólogo. Então, tô achando interessante a história. A princípio, eu tava achando que o Léo ainda não tinha morrido, porque ele só falava assim, como eu falei, né? Ele fica contando a história como se estivesse falando com ele, assim, antes do papai morrer, tal coisa, tal coisa. Ou então, eu fiquei esperando você naquela noite, sabe? Como se ele estivesse contando a história mesmo pro irmão dele. E até no finalzinho do primeiro capítulo, ele fala que ele não esperava que quando ele abrisse a porta e se deparasse com aqueles dois policiais, aquilo o levaria ao irmão novamente. Então, na hora que eu li isso, eu pensei, então talvez o Léo possa estar vivo. Mas, pela conversa aqui, parece que morreu mesmo. E que até essa morte foi dada como acidental, né? Um acidente ali no trilho do trem. Porém, especula-se que possa ser ou suicídio ou até um caso de assassinato, não sei. E o mais esquisito é a Maura desaparecer logo em seguida, né? Do que aconteceu com o irmão dele. Vamos descobrir então logo mais. Vou continuar então a leitura e já venho comentar com vocês sobre o que eu li.
Gente, cheguei na metade do livro. Na verdade, passei um pouco. Tô aqui na página 142. Eu terminei. Eu tava esperando terminar o capítulo 16 pra pausar aqui e vir falar com vocês. O cronômetro, ele tá assim, ó, em quase 3 horas e meia de leitura. E, gente, a história tá muito boa. O mistério tá muito bom. E o autor colocou mesmo aquela base militar de mísseis na história. E tudo dá a entender que o mistério todo gira em torno dessa base. Então, tudo que aconteceu, a morte do irmão e o desaparecimento da Maura, há 15 anos atrás, parece que isso tudo gira em torno do mistério dessa base. Mas não sei, é uma suposição, e o NEP, ele tá investigando. E uma coisa que aconteceu que eu fiquei assim, não acredito. Eu acabei de falar dele pra vocês, do Myron Bolitar, e ele apareceu no livro, gente. Ele não tinha aparecido, acho, pelo que eu me lembro aqui, em nenhum outro livro, a não ser os 11 dele e os 3 do Mickey Bolitar. Ele não havia aparecido mais em nenhum outro do autor, e ele apareceu nesse daqui. E foi muita coincidência, porque eu acabei de falar para vocês a respeito de como é comum o autor colocar em seus livros um personagem que é envolvido com algum esporte. E o NEP, ele estava indo numa quadra em que um pessoal estava jogando basquete, e aí apareceu o Myron. E uma coisa que eu acho super legal nos livros, né, do autor, é que todos os livros dele que se passam em Nova Jersey, parece que é uma história só, e que todos os personagens ali se conhecem, entre aspas, sabe? Porque o Myron apareceu e o pessoal o conhecia ali, o NEP, que é o protagonista daqui, o conhecia. E aí ele fala que o Myron, ele tá voltando da lua de mel, que se casou com a jornalista, e isso aconteceu no livro do Myron. E então é muito legal, parece que as coisas estão tudo interligadas, sabe? O autor consegue encaixar esses fatos assim dentro dos livros. Eu acho isso muito legal. E isso só consegue perceber quem lê em ordem de publicação. Porque se quem não leu os livros do Myron e ler esse livro aqui até o fim, não vai saber quem é Myron, não vai saber sua importância, né, dentro dos livros do Harlan Coben. Vai achar que é um personagem qualquer que apareceu ali, que tá voltando de lua de mel, enfim. Então, isso que eu acho muito legal de ler em ordem, porque você vai pegando, vai pescando essas referências, e eu fico super animada quando eu encontro, assim, um personagem conhecido, ainda mais um tão importante, né, que foi o Myron Bolitar, que tem 11 livros só dele como protagonista, e depois mais 3 do seu sobrinho. Enfim, tô gostando muito, tô muito curiosa para saber o desfecho dessa história aqui, e devo voltar agora só quando eu concluir a leitura. Então, já já eu volto com o que eu achei do desfecho. Gente, finalmente terminei até o fim do Harlan Coben. E o cronômetro está assim, ó. 6 horas e meia das 10 horas. E, gente, gostei muito do livro. Nossa, é um mistério, assim, muito bom, que, apesar de misturar várias coisas que já apareceram em outros livros do autor, eu não ligo para isso. É sempre surpreendente, o autor sempre consegue me surpreender com alguma coisa, mesmo que eu tenha desconfiado de um personagem aqui, eu pensei, talvez esse personagem esteja ligado com o mistério no final das contas.
Ele se faz de bonzinho aqui, mas eu acho que ele pode estar envolvido. E eu acertei, né? Mas mesmo assim, no final, eu acabei me surpreendendo com outras coisas. E achei muito bom o livro. Depois que eu vim comentar com vocês a última vez, uma outra personagem que apareceu em outros livros do autor já, a Laurie Mills, ela, eu não lembro agora se, eu acredito que em um dos livros ela era detetive só, investigadora, e conforme os outros livros, conforme ela aparecia em outros livros, ela já tinha um cargo maior. Nesse daqui ela era promotora. Então, mais um personagem de livros anteriores que aparece aqui nesse livro. E outra coisa que eu tenho para comentar com vocês é que mais pro final teve uma cena assim, nossa, que me deu muita agonia, gente. Tava acontecendo uma coisa com o protagonista, com o Nep. E nossa, me dá até falta de ar só de pensar naquela cena de novo. Nossa, pura agonia. O Alan Coben, com toda aquela descrição na cena, tava me dando falta de ar até. Quem leu sabe de que cena eu tô falando. E se vocês lerem um dia esse daqui, vocês vão saber sobre o que eu tô falando. Eu não vou falar pra não estragar, né? Mas enfim, gostei muito. Indico pra vocês, mais um livro do autor que eu indico pra vocês. Acho que a minha nota final ficaria em torno de 4,5 estrelas, porque eu gostei bastante. Achei muito bom mesmo. E agora, vamos para o próximo, né? Que temos ainda pela frente 3 horas e meia de maratona. Não vai dar para terminar o próximo livro, mas talvez eu consiga chegar na metade, quem sabe, porque estou pensando em pegar esse livro aqui, ó, que tá na minha TBR, Jogos de Herança, da Jennifer Lynn Barnes. Eu pensei em pegar o do Stephen King, Misery, mas porque ele não é muito grosso, né? Mas eu acredito que... Eu tenho um pouco de receio de pegar livros do Stephen King em maratonas, em coisas assim, porque dependendo do livro, tem eu já falei isso pra vocês, tem uma narrativa um pouco mais arrastada. Às vezes é um livro que precisa fazer umas pausas, sabe? De um dia pro outro. Então, eu achei que esse daqui é um bom livro pra se ler assim, numa maratona, que eu acabei de sair de uma leitura e vou entrar em outra, porque eu não sei, me passa um ar de leveza também, até por ser um mistério mais juvenil, e apesar de ter mais páginas do que o do Stephen King, né, ó, aqui tem 428 páginas, mas eu acho que vai ser uma leitura leve, tenho essa sensação quando eu penso assim, aqui na premissa. Eu lembro um pouco da sinopse quando eu li, que eu já comentei com vocês algumas vezes, que é uma garota que ela descobre que um senhor que acabou de falecer deixou uma herança para ela, e pelo que eu me lembro, ela não sabe quem é esse senhor, não entende muito bem o porquê dessa herança, e ela é convidada a ir até onde esse senhor morava, para receber essa herança, enfim, e lá ela encontra netos desse homem, não sei, familiares desse homem, e aí lá nessa mansão, nessa residência, vão acontecer alguns jogos. Não sei se eu tô indo pelo caminho errado, mas eu acho que é mais ou menos isso, pelo que eu me lembro. Então eu tô muito curiosa, gente, eu tô querendo ler esse livro já faz tempo e eu venho adiando, eu já coloquei acho que em 3 TBRs e acabou não dando tempo de fazer essa leitura. Mas então, vou iniciar agora. Enfim, não vai passar desse mês essa leitura. Vocês já leram? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E tem 2 continuações, né? Se não me engano é uma trilogia só. E já tem aqui no Brasil, já foram publicados aqui no Brasil. Então, vou ler e conforme eu caminho aí na leitura, eu venho atualizando vocês. Não vou fazer tantas atualizações, porque temos só 3 horas e meia de maratona. Então, devo vir mais uma vez para falar e acho que depois só no encerramento, que acredito que talvez eu consiga chegar até a página 200, será? Ou um pouco menos.
dependendo do ritmo, né? Se for uma leitura fluida, uma escrita fluida aqui da autora, eu talvez consiga próximo de 150, 200 páginas. Vamos ver. Então daqui a pouquinho eu volto para falar sobre o que eu achei do comecinho do livro. Gente, agora deu meia-noite já, meia-noite e 1. Estamos aqui, ó, 8h30 de maratona, falta 1h30 ainda. E eu esqueci de pegar um marcador, fica lá no meu quarto. Eu tô lendo aqui no quarto onde ficam as estantes, terceiro dormitório, porque é pra me manter acordada. Porque se eu for pro sofá ou pra cama, agora que já tá passando da meia-noite, aí eu sei que eu vou começar a ficar com sono. Então, pra não correr esse risco, eu estou ficando aqui, onde é o meu escritório, né? Então, mas eu tô na página 115, no capítulo 23. E, gente, tô gostando muito da leitura. É aquilo mesmo que eu falei inicialmente. A nossa protagonista chama Avery. Não revelou a idade dela, eu acho, só se eu deixei passar. Mas eu acredito que ela esteja cursando o terceiro ano do ensino médio. Acho que ela tá no último ano do ensino médio. Então ela deve ter próximo dos seus 17 anos. E de repente ela foi chamada na sala do diretor e tinha um rapaz lá falando que era neto do Tobias. Deixa eu ler aqui o sobrenome, porque eu esqueci agora. Hawthorne, do Tobias Hawthorne. E ele se chamava Grayson. E ela estava sendo convocada para essa reunião, para a leitura do testamento, porque o avô tinha deixado uma parte para ela da herança. E ela nunca tinha escutado falar esse nome, mas ela precisava ir para a leitura ser feita. Então ela viajou até essa mansão e, de repente, lá durante a reunião, assim, na casa mora a família desse Tobias, né? As 2 filhas e os 4 netos, que seriam os principais herdeiros, né? E aí, a princípio, ela é bem recebida, entre aspas, mas meio assim, com um olhar de desconfiança. Achava que o avô tinha deixado só uma parte da herança para ajudar, assim, como se fosse uma doação. E aí, só que depois, na reunião, o advogado vai falando, né? O Tobias deixou tal coisa para alguém, tal coisa para alguém, essa quantia para tal. Aí, a última pessoa, né, que ele foi falar o montante era a Avery. E a parte assim foi, nossa, sabe quando foi eletrizante? Eu não acreditei, porque ele terminou falando assim: e o restante das minhas posses, incluindo as minhas propriedades e todos os outros bens que não foram citados, ficam para Avery. Avery Grams é o nome dela. Gente, foi eletrizante esse momento. Foi emocionante, sério. Eu falei, nossa, sabe quando você para assim? É isso. Mas antes disso, voltando um pouquinho, a Avery, ela acho que faz pouco tempo, também não me dei conta aqui, não reparei quanto tempo, acho que não falou, que ela perdeu a sua mãe,
Parece que ela ficou doente, enfim. E ela acabou ficando com a sua irmã, que é 7 anos mais velha que ela, a Libby. Só que, na verdade, a Libby e ela são irmãs somente por parte de pai, mas com mães diferentes. E agora elas estão até duvidando disso. Será que então a Avery, ela faz parte, né, da família Hawthorne, tem o sangue deles, na verdade, não seria filha do pai da Libby? Mas eu acho que não. Eu acho que esse Tobias, eu tô suspeitando, porque assim, ele, na leitura do testamento, o advogado entregou algumas cartas para algumas pessoas ali. Não sei se foi só para os netos e para Avery. E na carta da Avery, ela achou que ia ter a explicação de por que o Tobias deixou tudo aquilo para ela. Mas a única coisa que estava escrita era sinto muito. Então, eu acho que pode até ser que esse sinto muito é pela atitude dos familiares dele perante ela, né? Como eles vão agir, né? Como eles vão tratá-la ali na mansão. Mas eu acredito que não. Eu acho que esse pedido de desculpas, esse sinto muito, deve ter a ver com a sua mãe. Talvez por causa da doença, não sei. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com a sua mãe. E ela fala no comecinho do livro também que a mãe revela que tem um segredo, mas ela não chega a falar para Avery qual que é esse segredo. Pode ser também que seja algo em torno disso, né? Se tá escrito isso no começo do livro, né? Pode ser que tenha a ver. E uma coisa que tá muito legal no livro é que ele é recheado de charadas, assim, um personagem fazendo com o outro, joguinhos, sabe? Quando ela chega na mansão, por exemplo, um dos netos, o Jameson, ele deixa um molho de chaves com ela, muitas chaves, e nenhuma nota, nenhum aviso ali de qual chave abriria a porta principal da casa. E a Avery, ela fala a todo momento que ela gosta de matemática, ela gosta de lógica. Então ela já pega esse molho de chaves e ao invés de ficar testando uma por uma, ela começou a analisar todas as chaves, as características da fechadura, para tentar descobrir qual que era a chave correta. E ela descobriu. E eu achei isso muito legal. Eu sabia que ia ter alguma coisa assim no livro. E isso era o que mais estava me chamando a atenção para ler logo. Porque, como vocês sabem, eu também, assim como a Avery, eu sou apaixonada por números, por lógica. Matemática era a minha matéria favorita da escola. Então, eu amo tudo isso e por isso que eu tô gostando muito da história e eu tô muito intrigada para saber a verdade por trás dessa herança. E eu fico tentando descobrir as coisas, né? A todo momento que eles falam alguma coisa, se tem alguma mensagem por trás. Tô achando que as cartas dos netos, aliás, que as cartas de todos juntas deve ter uma mensagem, sabe, completa. Eu acho que não deve ser vista separadamente, talvez. Não sei. Porque o Jameson, ele mostrou pra ela a carta que o vovô deixou pra ele. E posso estar enganada, mas eu acredito que se unir todas as cartas, talvez seja mais fácil de entender a verdade aí por trás desse mistério. Mas é isso, gente. A única coisa que eu tenho a falar a mais é que eu gostaria de também receber uma herança de um desconhecido, assim, dessa forma. Já pensou se acordar um dia e alguém chegar, bater na sua porta e falar, olha, é o seguinte, um filantropo tal morreu e deixou essa herança aqui pra você. Apenas bilhões de reais. É isso, foi isso que aconteceu com a Avery. Então, estou na página 115, como eu falei para vocês. Ainda temos 1h30 de leitura. Não sei se volto ainda hoje para falar a respeito do que falta, do que eu vou ler, ou se amanhã de manhã eu termino 1h30 agora, né? Leio esse tempo que falta e amanhã de manhã eu volto para falar a respeito. Vamos ver. Se 1h30 aqui, agora são 00h11, vai dar então 1h41. Vamos ver.
se eu volto hoje ou amanhã. Mas bora lá continuar. Eu vou fazer, acho que um chá pra mim agora, pra me acompanhar nesse restante aqui da leitura. Oi, gente, hoje já é um novo dia e eu vim então encerrar esse vídeo de maratona de 10 horas de leitura. Finalmente consegui, né? Eu tinha tentado uma vez e acabei dormindo, como vocês puderam ver no vídeo anterior. Mas dessa vez eu consegui ler durante 10 horas no mesmo dia. É claro, né, que tem aquela regrinha que a gente já conhece, que mesmo passando da meia-noite, a gente contabiliza como o mesmo dia, porque eu ainda não dormi. Então, e passou um pouco, né? Eu acho que eu fui até umas 10 para as 2, mais ou menos. Então, vamos conversar um pouco sobre Jogos de Herança, que foi o segundo livro que eu li durante a maratona, né? O primeiro foi Até o Fim, do Harlan Coben, que eu consegui ler inteiro, foi o primeiro, né? Tem 200 e... deixa eu confirmar aqui, 269 páginas. E esse daqui eu comecei e parei, dentro das 10 horas da maratona, eu parei na página 200. Só que eu já terminei de ler esse livro, então eu vou comentar com vocês a respeito da história inteira. Gente, aqui a gente tem um mistério muito bom. Ele é um mistério juvenil, dá pra perceber conforme a gente lê, não só porque a personagem é uma adolescente, mas por algumas características, pelas coisas que acontecem, assim. Tem um pouco de romance, não sei se eu posso dizer que é romance, mas ela fica interessada em dois dos 4 netos do Tobias Hawthorne e fica aí dividida entre os dois o livro inteiro. Ela comenta a respeito deles em vários momentos da história. Então tem várias características aqui que a gente consegue mesmo enxergar como um mistério mais juvenil. Porém a história e o mistério são muito bons. A história inteira vai girar em torno dessa herança que a Avery ganhou, né, recebeu do Tobias, que é um senhor que ela nunca ouviu falar. E do começo ao fim do livro, a gente vai ver ela tentando descobrir um motivo que levaria esse senhor de dar essa parte da herança para ela. Afinal, ele tem uma família, né? Ele tem esses 4 netos que ela percebe que ele tinha uma ligação muito grande com eles. E por que que ele então deixaria a maior parte da herança para uma desconhecida? Tem que haver um motivo muito grande para isso. Então, o livro inteiro vai girar em torno disso, dela tentando descobrir. E, gente, aqui eu achei fantástico, e quem for igual a mim, eu acho que também vai adorar isso, porque aqui a gente vai ter muitos quebra-cabeças, muitos jogos, muitas charadas, e eles tentando adivinhar tudo isso que o Tobias deixou
Ela acha que ele deixou isso justamente para ela descobrir, né, o motivo da herança dela. Então eles vão, né, estão nesse jogo de adivinhação o livro inteiro. E também, em paralelo a isso, lógico que vai ter aquela questão do interesse, né? Ela recebeu bilhões de dólares, então vão aparecer pessoas interesseiras e também incomodadas, logicamente, com o fato de uma desconhecida, né, chegar na mansão e ter a maior parte da herança. E essa questão, né, desse incômodo dessas pessoas que vai acabar fazendo com que a vida da Avery não seja um mar de rosas, né? Por um lado, ela fica toda contente e não acredita, né, que ela agora é uma bilionária, mas por outro tem esse fator que a vida dela pode estar correndo algum perigo. E esse daqui, ele é o primeiro livro da trilogia. Eu terminei e eu fiquei com muita vontade de ler já o segundo, pela maneira como terminou. Eu criei algumas teorias, eu desconfiei de algumas coisas, que eu acho que até comentei com vocês durante a maratona, mas não sei, porque aqui ele revela algumas coisas, mas não dá todas as respostas, logicamente, né? Porque tem uma sequência. Então, continuo muito curiosa. E gostaria muito de não demorar para ler a sequência desse livro, porque eu gostei bastante, gente, e eu recomendo para vocês lerem, se você gosta bastante disso, desse universo de quebra-cabeças e de suspenses, mesmo mais jovens, recomendo demais. Se você gostou, por exemplo, de O Manual de Assassinatos para Boas Garotas, que é outro suspense mais jovem, você com certeza vai gostar desse daqui. Não são parecidos, porque lá a gente tem uma personagem correndo atrás para descobrir sobre um assassinato. E aqui a gente tem a personagem tentando descobrir o motivo dela ter recebido uma herança, né? Então são histórias completamente diferentes, mas tem uma semelhança de ser, né, voltado para um público mais jovem. E as protagonistas serem adolescentes, enfim. Recomendo demais. Adorei esse livro, adorei. A minha avaliação final ficou em 4,5 estrelas desse livro aqui. E esse daqui, Até o Fim, do Harlan Coben, também ficou entre 4 estrelas e 4,5 estrelas. Ainda estou me decidindo. Mas, gente, uma coisa que eu tenho uma dica, né, para dar para vocês é que esses dois... Assim, eu acho que eu posso incluir aqui qualquer livro do Harlan Coben. Eu acho que eu até falei isso pra vocês já. Qualquer livro do autor é um ótimo livro para se ler durante uma maratona, porque por causa da fluidez, a gente se prende, devido às reviravoltas, a gente consome muito rápido. Então, é uma ótima dica para vocês que estão numa maratona literária, colocar um livro do Harlan Coben, porque é uma leitura fácil. E esse daqui também, gente, foi uma leitura muito rápida. Eu tinha 3 horas e meia aí, né, no finalzinho da maratona, aí sobrando, e eu li 200 páginas desse daqui. Mas é claro que se a gente comparar os dois, vocês conseguem ver, por exemplo, que tem diferenças de tamanho. Então, as páginas, né, de Jogos de Herança tem, em comparação ao outro livro, tem menos coisa escrito, né? É um livro menor. Então, lógico que eu conseguiria ler mais rápido. Mas não foi só isso que motivou. A história mesmo, ela faz com que a gente queira ler mais rápido. É muito interessante, então a gente se prende e não quer parar de ler. Então fica aqui a dica, né? São 2 livros muito bons para se incluir numa maratona. E então eu escolhi muito bem os livros para essa maratona de 10 horas. Eu acho que foi bem produtivo. Se a gente somar, então vai ficar, né, 200 páginas desse daqui, mais 269 desse. Vai ficar 469 páginas lidas durante essa maratona de 10 horas. É um ótimo resultado, na minha opinião. Eu até comentei, acho que no começo do vídeo, que eu acreditava que ficaria em torno de 500 páginas e
né? Cheguei perto aí, quase 470 páginas, então eu me aproximei bastante da média que eu achei que eu chegaria. E então vou encerrar esse vídeo por aqui, gente. Eu gostei bastante. Eu sempre comento com vocês que esse vídeo de essas maratonas, né, diárias, assim, de tantas horas de leitura, eu acho que é super produtivo e eu tô gostando bastante de fazer. Então logo mais eu gravo um novo vídeo assim aqui pro canal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham de vídeos assim, se vocês gostam. E fala também se vocês já leram algum desses livros e qual foi a opinião de vocês, se bateu com a minha, se vocês gostaram. Deixa aqui tudo nos comentários que eu vou adorar saber. Tá bom, gente? Então eu encerro essa maratona por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal, caso estejam chegando por aqui agora. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente.